Fala galera, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de regime jurídico dos servidores públicos da União, que é a nossa lei 8.112 de 90. Pessoal, antes da gente começar aqui de fato a aula, gostaria de fazer algumas observações. Primeira observação, durante nossa aula a gente vai trabalhar somente a parte teórica. No final, eu separei aqui diversas questões para a gente responder. Então, você não vai ver questões durante a aula, certo? Isso é uma forma didática da gente conseguir trabalhar toda a teoria e depois você vai fazer questões, certo? Vai ter um bloco somente de questões e lá nas questões você vai conseguir revisar também a teoria, certo? Então, aqui é teoria e um bloco separado somente para as questões. Combinado? Segundo ponto, esta lei aqui, a Lei 8.112 de 90, pode aparecer também em tua prova ou no teu conteúdo do edital como Estatuto dos Servidores Federais. É a mesma coisa, certo? Tem editais que aparecem regime jurídico e outros estatutos. São sinônimos, beleza? Porque o servidor público, o regime jurídico dele é o estatutário, certo? Ele é regido por um estatuto. Esse estatuto é o regime jurídico dos servidores. É porque tem servidores que não possuem estatuto próprio, aí é regido pelo regime jurídico geral, certo? Mas isso daqui não vai te atrapalhar, são sinônimos. Outra coisa, esta lei 8.112, ela só é aplicada aos servidores públicos da União. Ou seja, estados e municípios têm os seus próprios estatutos. Eles possuem o seu regime jurídico único. Então, se você está estudando para um concurso que é municipal, você tem que estudar o estatuto lá do seu município ou do estado que você vai fazer a prova. Você que vai fazer o concurso, certo? Para, por exemplo, um instituto federal, certo? Para um concurso que é nacional, aí é esse estatuto aqui que você tem que se atentar. Beleza, gente? Terceiro e último ponto, eu vou trazer aqui esta aula de uma forma muito objetiva, de uma forma simples, com didática simples, para que qualquer pessoa, quem já estuda ou quem está começando a estudar hoje, possa entender. Eu sei que essa daqui não é a única matéria do seu edital, você tem outras matérias para estudar. Então eu vou facilitar ao máximo para que você, certo? Ao estudar, ao assistir a nossa aula aqui, você consiga entender, certo? De uma forma que consiga levar esse conhecimento para aplicar na tua prova, tá certo? Então é um conhecimento bem prático, bem objetivo, bem mastigado, para que você consiga adquirir aí esta informação e aplicar na sua prova, beleza? Se o que você assistir aqui cair em prova, você marcar o X no lugar correto, atingimos o nosso objetivo. Sem mais delongas, bora para nossa aula, o conteúdo aí, que é aquilo que interessa para você. Pessoal, esta lei, artigo 1º, institui o regime jurídico dos servidores públicos da União. Então não é dos estados, não é dos municípios, é apenas da União. Agora, da União, você tem a administração pública direta, que é a própria União, e a indireta, por exemplo, as autarquias. Aplica-se também às autarquias, certo? Inclusive as em regime especial, bem como as fundações públicas federais. Então veja, não é somente aos servidores públicos da União, você tem também as autarquias, olha só, INSS, certo? Inclusive aquelas que têm um regime especial e fundações públicas federais, beleza? Para efeito dessa lei, olha só, dando conceito para efeitos dessa lei, o que é servidor público? É a pessoa legalmente, pessoal, investidora, você tem que lembrar que a investidura, ela ocorre com a posse, certo? Então quando eu falo bem assim, para efeitos desta lei, servidor, quem é que a lei considera servidor? A pessoa legalmente, quando eu falo legalmente aqui, eu estou falando dos requisitos, a pessoa que preenche os requisitos, certo? Os requisitos previstos em lei, maior de 18 anos, gozo com os direitos políticos, em dias ali, né, se você for homem, reservista, alistamento militar e eleitoral, tem que estar em dias com os seus direitos também eleitorais, certo? Então quando eu falo legalmente, significa que você preencheu todos os requisitos.
Investida em cargo público. Quando eu falo investida, você tem que saber que é a pessoa que foi empossada. O que é investir? Você vestir a roupa do serviço público. Essa roupa você só veste quando você é convocado e toma posse. Nomeação, posse e exercício. Daqui a pouquinho veremos qual é cada uma. Beleza? Olha só, a lei também traz o conceito de cargo público. Cargo público, o que é cargo público? Eu já sei o que é servidor. Servidor é a pessoa legalmente investida em lei, a pessoa que tomou posse e preencheu todos os requisitos legais. E o que é cargo público? Professor, o que é cargo público? Olha só, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Pessoal, nem todo servidor ele tem cargo público, certo? Que fique bem claro isso. Então, não são todos os servidores que vai ter cargo público. Mas o cargo público, ele é, olha só, ele é acometido, ele é destinado a um servidor. Nenhum cargo público vai ficar vago, certo? Nenhum cargo público vai ficar sem o seu servidor. Mas se cair em prova, todo servidor possui cargo público, tá errado. Tá certo? Existem servidores públicos que ocupam apenas funções públicas. O melhor exemplo é o mesário. No dia das eleições, aquela pessoa que vai lá lhe receber, que pega o seu título de eleitor, comprova se é realmente você, coloca você para assinar, os chamados mesários, eles não possuem cargo público. Professor, mas eles estão lá fazendo o quê? Não é o cargo público de mesário? Não, gente. Ela é um serviço voluntário. Serviço voluntário, não remunerado e temporário. Eles só vão trabalhar no dia das eleições. Eles possuem cargo público? Não. Eles são funcionários públicos? Sim. Certo? Para fins de tipificação legal, criminal, eles são considerados servidores públicos. Eles exercem funções públicas, certo? Na categoria de agentes públicos, eles se encaixam nos agentes públicos honoríficos. Assim como o conselheiro tutelar, tá certo? Não é cargo público, é uma nomeação, certo? Você é nomeado para aquela função, mas você não é servidor público. No caso do mesário, ele é voluntário para aquele serviço, mas ali é um serviço público, tá certo, gente? Olha só, os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. Então, pessoal, quem cria o cargo público é a lei. Não é medida provisória, não é ato administrativo, é lei. Lei em sentido amplo. Lei, gente, que é feita, né, pelo poder legislativo. Com denominação própria. Então, o cargo público, né? O cargo público é uma cadeira. Então, essa cadeira aqui, quando ela é criada, ela vai ter um nome. Por exemplo, cargo de professor. Então, vai lá, cargo de docentes, né? Cargo de professores. Denominação, já deu nome. Cargo de professor de português. Vencimento pago pelos cofres públicos. Já vai ter já o valor, a remuneração para esse cargo. Certo? Para provimento de caráter efetivo ou em comissão. Ó, nesse caso aqui de professor, só pode ser cargo efetivo. Certo? Porque a gente vai ver que cargo comissionado é diferente. Aqui é livre nomeação e livre exoneração. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma página em branco. Não se preocupe, se não tiver, eu vou abrir aqui agora para mostrar a diferença para vocês. Existe uma diferença de cargo público. Olha só, quando eu falo cargo público, eu tenho que lembrar que existe duas espécies de cargo público. Então, vamos lá. Cargo público. Cargo público, ele pode ser um cargo público efetivo ou ele pode ser um cargo público comissionado. Certo? Esse cargo efetivo aqui precisa que o servidor ele faça o concurso. Esse aqui, o ingresso, ele acontece mediante aprovação em concurso público. E para ser nomeado, precisa de concurso público no cargo comissionado? Não.
aqui acontece sem precisar de concurso, de forma livre. Esse daqui é para o servidor que vai ingressar na carreira pública. A carreira pública são aqueles cargos que é dividido em várias classes, certo? Esse daqui acontece de forma livre, então você tem a livre nomeação do servidor, não precisa de concurso público, mas também a exoneração, ela também acontece de forma livre, certo? São cargos de livre nomeação e livre exoneração. Geralmente acontece aqui para os cargos de chefia, direção e assessoramento. Certo? Acontece nessas três hipóteses aqui a comissão. Pessoal, se aqui é livre nomeação e livre exoneração, esse cargo aqui ele possui característica de ser um cargo temporário. Já esses cargos aqui, efetivo, que o ingresso por meio de concurso na carreira, esse cargo aqui, ele é um cargo público permanente. Tá certo? Então não esqueçam dessa diferença de cargo público efetivo para cargo público comissionado. Tranquilos? Bora lá. Vamos seguir aqui a sequência, né? Pessoal, é proibida a prestação de serviços públicos gratuitos, certo? Salvo, olha só, aqueles casos que a lei traz uma previsão. Se não houver previsão em lei para aquele serviço público gratuito, é proibido, certo? Essa prestação de serviço de forma gratuita. Todo servidor público tem que ser remunerado. Bora agora para os requisitos básicos de investidura no cargo público. Ó, isso aqui, ó, é aquele caso, ó, da pessoa legalmente investida em cargo público. É aquela que preenche os requisitos. Quando eu falo requisito, gente, é aquilo que você tem que possuir, certo? Quais são os requisitos para você tirar a habilitação? Ser maior de 18 anos, certo? Ter capacidade, né? Ter capacidade. Então, são requisitos, é aquilo que você deve possuir, beleza? Então, para que você consiga ser investido, lembra que a investidura, ela acontece com a posse. Então, quais são os requisitos para que você possa tomar posse no cargo público? Primeiro requisito, ter a nacionalidade brasileira. Isso daqui a gente tem que fazer uma leitura em sentido contrário. Estrangeiro pode ser servidor público? Pelo menos aqui não. Se for, não vai ser regido pela 8.112. Aí vai ter um regime especial. Tá certo, gente? Olha só. Estrangeiro pode ser servidor público somente naqueles casos previstos em lei. Quais são os casos? Imagine um cientista renomado, muito famoso, estrangeiro, quer vir para o Brasil, assume um cargo público aqui no Brasil. O regime dele vai ser um regime especial, tá certo? Um professor, né, um professor de língua estrangeira, certo? Vem lecionar no Brasil, passou no cargo público aqui no Brasil. O regime dele é um regime especial, certo? Então, estrangeiro pode ser servidor público? Pode, naqueles casos previstos em lei. Em regra, só pode ser servidor público, aqui para 8.112, aquele brasileiro, tá certo? A lei, ela não faz distinção se é brasileiro nato ou naturalizado. Ela só fala brasileiro. Tem que ter a nacionalidade brasileira. E a nacionalidade a gente adquire de forma originária, nascimento aqui no Brasil, jus solis ou jus sanguinis, ou a nacionalidade brasileira adquirida, ou secundária, certo? Quando você se naturaliza. A lei não faz distinção, só fala que tem que ser brasileiro. Então, fica só nisso daqui, tá bom? Gozo dos direitos políticos. Você que tem entre 16 e 18 anos, o voto para você é facultativo. Agora, você que tem mais de 18 anos e menos de 70, o voto para você é obrigatório. Se é obrigatório você votar, você tem que se alistar. O alistamento é você tirar o seu título de eleitor.
Se você não tem título de eleitor, você não está em gozo com seus direitos políticos. Está em falta, está em débito com seus direitos políticos, tá certo? A quitação com as obrigações militares. Você, homem, olha só, você, homem, o serviço militar é obrigatório. Então, tenho certeza que você que atingiu a idade aí de 18 anos, certo? Já se apresentou ou vai se apresentar no serviço militar obrigatório, nem que seja para ser dispensado, certo? Que se você não se apresenta, você vai ficar na condição de refratário. Refratário é aquele que está em débito com o serviço militar. Então você não vai estar quite, ó, não seja refratário, vai lá e quite, beleza? Vai ter que pagar uma multa, baratinha, gente, uma multa aí muito barata, beleza? Então se livra aí logo disso daí, beleza? E quitação com as obrigações eleitorais. Deixa eu apagar aqui que eu quero destacar duas coisas. Duas coisas, ó. Gozo com direitos políticos e quitação com obrigações eleitorais. Aqui, gente, está relacionado ao título, certo? Aqui está relacionado ao alistamento eleitoral. É você ir lá tirar o seu título de eleitor. Aqui embaixo, quitação com as obrigações eleitorais está relacionado com o voto, certo? Uma coisa depende da outra. Para você votar, você tem que ter o título. Mas tem gente que tem título e não vota. Professor, o voto ele é obrigatório? Sim. Não significa que alguém vai pegar você, botar no carro e te levar até a escola. É obrigatório. Se você não for, aquilo ali vai gerar consequências. Vai gerar uma multa para você, caso você não justifique o voto. Tem até 3 eleições para você justificar o voto, certo? Se você não justificou, passou 3 eleições, seus direitos eleitorais vão ficar suspensos, certo? E aí você fica impossibilitado de tomar posse em serviço público, porque os seus direitos eleitorais vão ficar suspensos, tá certo? Então a diferença de direitos políticos para quitação eleitoral, beleza, gente? Olha só, além disso, nível de escolaridade exigido para cada cargo. O cargo, quando a lei cria, a lei já vai trazer qual é a exigência da escolaridade. Tem cargo que é para nível fundamental, nível médio e nível superior. Lembrando que só precisa comprovar na data da investidura, ou seja, na data da posse. É por isso que muita gente fala, só precisa comprovar o teu nível superior na data da posse. Por quê? Porque esses requisitos você só vai precisar apresentar quando for para ser investido. Quando for tomar posse. Foi nomeado. Tem 30 dias, já estou antecipando, viu? Para tomar posse. Beleza? No dia que você for tomar posse, você tem que estar com o nível de escolaridade exigido. Tem que estar em mãos. Beleza? Teu diploma, tua ficha 18, certo? A comprovação que você tem ali a escolaridade exigida para cada cargo. Certo, gente? A idade mínima de 18 anos. Opa! Idade mínima, e não é máxima, mínima de 18 anos. Tá certo? Professor, tenho 17 anos. Posso fazer o concurso público? Pode. Pode fazer o concurso público. Agora, você tem que ter 18 anos na data da posse, ou seja, na data da investidura no teu cargo público. Certo, gente? E, além do mais, aptidão física e mental. Aptidão física e mental. Daqui a pouquinho, iremos estudar as formas de provimento. E a gente vai ver que existe uma forma chamada readaptação, certo? Que é quando o servidor ele é considerado inapto, seja física ou mentalmente, certo? Inapto físico ou mentalmente. Professor, então como é que a pessoa vai entrar, ou como é que a pessoa está inapto e continua no serviço público? Deixa eu limpar aqui para grifar, para que você preste atenção. Isso aqui é importante. Essa aptidão está apto, né, gente? Está em condições, seja física ou seja mental, é apenas na
investidura. Nada impede que o servidor, depois que foi investido, o servidor, ele quando entrou no serviço público, ele estava em condições físicas ou condições mentais. Só que com o estresse do dia a dia, com o esgotamento físico, ele acabou ficando inapto. Ou, por exemplo, sofreu um acidente, ou estresse psicológico e ele ficou inapto. Esse servidor, ele não perde a investidura, ele não perde a posse, ele vai ser readaptado, certo? Uma coisa é você estar apto para ingresso, apto para investidura. Outra coisa é você estar inapto durante o serviço, tá certo? Então o servidor, ele tem que estar apto para entrar, ele só entra são, certo, gente? Ele só vai entrar se ele tiver são, seja física ou psicológica. Agora, se durante o serviço ele ficar doido ou ele ficar doente, aí ele vai ser deslocado para um outro local, ele vai ser readaptado, beleza? A gente entra ação, mas se vai sair são, ninguém sabe, né, no serviço público. Brincadeiras à parte, gente, serviço público não tem coisa melhor, tá certo? Se você está estudando aqui é porque você quer ingressar realmente no cargo público. Então vamos lá. Pegaram aqui? Então a gente já viu todos os requisitos, beleza? Para a investidura, ou seja, para ingresso no serviço público. Agora, bora entrar aqui falar sobre o concurso público. O concurso público, né? O concurso, gente, ó, já é a prova que você está realizando, né? O concurso é o certame em que você está participando. Esse certame será de provas. Então, prova objetiva, né, gente? Prova de marcar o X no lugar errado. Ou poderá ser realizado um concurso de provas e títulos. Por quê? A lei 8.112 está falando o seguinte, ó. O concurso público, certo? Para o cargo público, que é regido por essa lei, docentes, aí você tem ali servidores públicos federais como um todo, eles irão disputar um concurso público de provas ou de provas de títulos. Tem concurso público, gente, que é só avaliação de currículo, certo? Existe, né, na verdade, um processo seletivo, né? O PSS, Processo Seletivo Simplificado. Lá no processo seletivo, a lei não fala se tem que ser prova ou prova de título, por isso que a pessoa faz somente avaliação de currículo, porque é mais rápido. Você nomear um servidor, olhou o currículo dele, ó, preenche, esse aqui não preenche. E nomeia muito mais rápido, muito mais prático. Mas aqui não, gente. Aqui é concurso público, aqui são selecionados os melhores, os mais bem preparados. Por isso que é feito uma prova, certo? A lei é quem fala. O concurso público será de provas, então pode ser somente uma prova, certo? Ou pode ser, além da prova, uma avaliação de títulos. Título é o quê? As suas graduações, né? Cursos, saber se você tem especialização, tudo isso vai pontuar, certo? Então o que acontece? Especialização, né? Geralmente é 1 ponto, aí vem mestrado 2, doutorado 3 pontos, tá bom, gente? Não estou dizendo que é isso, estou falando que é em regra, certo? Em regra, doutorado tem mais pontos. Então você faz a prova e além disso ainda tem o seu título para ganhar mais pontos, beleza? Podendo ser realizados em 2 etapas. Ó, uma etapa é a prova e a outra etapa é o título, tá bom? Não vai comprovar título no dia da prova, tá bom? Prova é prova, título é título. Conforme dispuserem a lei e o regulamento respectivo do plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato, ao pagamento, ó, quais são as condições para que o servidor ele realize a prova? A inscrição é condicionada ao pagamento do valor fixado no edital, certo? Então, a inscrição, ela só vai ser realizada se você pagou lá a taxa ou conseguiu isenção no concurso público. Quando indispensável, o seu custeio, que seria aqui a isenção, certo? Está isenta, você está dispensado da taxa. E ressalvadas as hipóteses de isenção, nele expressamente prevista, beleza? Então a gente já sabe aqui como é que é feito o concurso. O que é que cai em prova é isso daqui, ó. Aqui é só a introdução, o artigo 11, só para você saber o porquê que está fazendo uma prova. Aqui é o que é cobrado em prova. O concurso público terá validade de 2 anos, ou melhor, de até 2 anos. Professor, quer dizer que o meu cargo público eu só vou ficar durante 2 anos? Pessoal, não é isso que a lei falou. A lei está dizendo que o concurso, o certame, essa prova que você vai disputar, tem validade de 2 anos. Então tem até 2 anos
para que a banca, juntamente com o instituto que está realizando a prova, consiga convocar os servidores aprovados, consiga fazer todas as etapas. Então tem até 2 anos de validade, até 2 anos, certo? Vamos lá, digamos que em 1 ano ele consiga realizar todas as etapas do concurso e homologue o concurso. Então, esse concurso foi homologado em 1 ano. 1 ano e meio foi homologado em 1 ano e meio. 2 anos foi homologado em 2 anos. O que não pode é 3 anos para um concurso. O que não pode é a instituição, o órgão público, realizar um concurso em 3 anos. Olha só, o que é que acontece? 2 anos podendo... Gente, isso aqui é regra? Não, isso aqui é discricionariedade. Fica discricionário ao poder público, se quiser, prorrogar por uma única vez, por igual período. Tem que prorrogar por mais de 2 anos? Não, gente, é por igual período. Se o concurso foi realizado em 1 ano, em 1 ano fez todas as etapas e tem condições de convocar os servidores. 1 ano, se quiser prorrogar, prorroga por mais 1 ano. Quem está no cadastro de reserva só vai ser convocado dentro do período de validade do concurso. Por isso que isso aqui é importante. Certo? Servidor público que, ou melhor, o candidato que passou dentro das vagas tem direito subjetivo à nomeação. Então ele pode ser convocado, certo? Ele vai ser convocado. O professor está acabando a validade. Não pode fazer outro concurso público se não for convocado o anterior, certo? Não pode abrir um novo concurso dentro do prazo de validade do concurso também aqui. Certo, gente? Agora, passou o período. O concurso foi de 2 anos. Prorrogou por mais de 2 anos. Ou seja, 4 anos de validade do concurso. Convocou todos os aprovados e não convocou o cadastro de reserva. Já era. Cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação. Tem expectativa de ser convocado. Tá certo? O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados no edital. Então o edital já traz tudo que vai acontecer no concurso, publicado no DOU, Diário Oficial da União, né, no jornal de grande circulação. E olha o detalhe aqui, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado no concurso com prazo de validade não expirado. Então eu não posso fazer um novo concurso, sendo que tem candidato aprovado no concurso anterior, certo? Com prazo de validade não expirado. Beleza? Agora, a gente entra no tema aqui, nomeação. Certo, gente? Ó, nomeação. Como é que acontece a nomeação? A nomeação, ela pode acontecer, e eu acabei antecipando aquele quadro, né? Pode acontecer em caráter efetivo. Lembra do cargo público que eu fiz? Mesma coisa aqui, ó. A nomeação, aonde? No cargo público acontece ou em caráter efetivo ou em comissão. Em caráter efetivo, pode ser cargo isolado, certo? Cargo isolado ou carreira. Pessoal, eu falei lá naquela tabelinha que eu fiz no quadro que o cargo de carreira é aquele que é dividido em várias classes. Certo? Então tem várias classes. O cargo isolado é classe única. Não existe divisão de classes. Você que vai fazer o cargo para docente, né? Tem aí uma diferença, né? Da docente da educação básica e educação superior. Então tem lá nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, referência 1, 2. Ali são as divisões de classes. Certo? O cargo isolado, ele é uma única classe. Você entrou tesoureiro e vai finalizar a sua carreira como tesoureiro. Não existe divisão, é tesoureiro e ponto final. Tá bom? Não existe essa divisão de classe. O que é que acontece? Nas divisões de classe, existem as promoções, as progressões, certo? Tem progressão e promoção, que é promoção vertical, promoção horizontal. Classe única, cargo único ou cargo isolado não tem. Você entra uma forma e vai encerrar a sua carreira de outra forma. Lógico, tem a valorização, tem a promoção ali, né, no seu cargo, mas não existe essa divisão de classe. E cargo em comissão, inclusive na condição de interino para os cargos de confiança. Pessoal, a diferença de cargo em comissão para cargo de confiança é o seguinte, ó. Cargo de confiança, a pessoa deve ser
servidor público, certo? Então a pessoa já tinha um cargo público efetivo e foi nomeado para um cargo ou uma função de confiança. Aqui não, cargo em comissão, primeiro, é para as funções, ó, de chefia, direção ou assessoramento. E aqui não precisa de cargo público. Pode ser até um amigo da faculdade, ó, uma pessoa que fez faculdade com você e você resolveu nomeá-la para aquele cargo público. Já a função de confiança, não, a pessoa já é servidor efetivo. Você quer ver só um exemplo? A pessoa é guarda municipal. É guarda municipal. Vou dar a ela uma função de confiança. Você pegou o guarda municipal, que era classe 1, classe 2, classe 3. Você pegou ele e colocou na função de comandante da guarda. Você colocou ele em uma função de confiança. Uma função que você quer ali os melhores. Você quer uma pessoa que você confia, seu braço direito. Ele já era servidor público, você nomeou para um cargo de confiança. Agora, eu vou nomear para ser o meu assessor, certo? Para ser uma pessoa ali, para ocupar um cargo de direção. Tanto faz, a pessoa pode ser servidor público ou não, certo? A lei, ela abre margem para cargos públicos em comissão, ou cargo público comissionado. Eu tenho certeza que você conhece aí várias pessoas que têm ali um CC, né? Um cargo comissionado, um diretor de hospital, um diretor da escola. Aquela pessoa às vezes não é nem servidor público, certo? Pode ser servidor público, mas não precisa. A diferença é essa. Confiança, né? Faltou aqui um N. Confiança tem que ser servidor público, gente. Só pode ocupar cargo de confiança quem é servidor público. Agora, cargo, comissão, tanto faz. Pode ser servidor público ou não. Não importa, não tem nenhum requisito. Beleza? Desde que a pessoa ocupe o cargo. Confiança tem que ser servidor público. Comissão, pouco importa se é servidor público ou não. Vai ser nomeado para aquele cargo. Por isso que o nome é livre nomeação e livre exoneração. Pessoal, bora fazer um intervalo. Na sequência a gente volta, certo? Para dar continuidade aqui à nossa aula da Lei 8.112. Beleza? Até o próximo bloco.